Barraco na Lula News. Andréa Sagui, a militonta que tomou o lugar da Mortadela Lima de defender o desgoverno e, é claro, o Supremo, surtou ao vivo e ainda ofendeu o senador Rogério Marinho. Só que ela não contava que o senador iria humilhar ela ao vivo no próprio programa. Meu amigo, o homem deu uma aula de jornalismo. Primeiro, vamos à fala da militonta. Não me lembro dessa convicção toda do parlamento discutindo o foro privilegiado quando o opositor era o adversário, né? Quando vocês estavam vendo o julgamento dos adversários, na verdade. Primeiro ponto, não é verdade isso. Sobre o foro, na primeira instância, o senhor sabe muito bem que a discussão que está sendo feita agora é uma discussão de mudança de foro por oportunismo para salvar o ex-presidente Bolsonaro. É disso que se trata. Porque houve a mudança no Supremo em 2023. Cada hora muda cada hora os senhores defendem uma causa em causa própria. E dois, o senhor fala, o sistema quer tirar Bolsonaro da eleição. Isso também não é verdade. Isso não está em discussão nesse julgamento. O presidente Bolsonaro está inelegível por uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, como o senhor também sabe. Esse discurso, é claro, vale para a narrativa, tal, mas só para a gente estar encerrando a entrevista aqui, mas só para não deixa o senhor falar o quanto quiser, por óbvio, o senhor sabe, a gente está aqui para o debate, mas não é disso que se trata. É que o senhor disse que não vai dizer o que foi dito na conversa com o ministro Gilmar Mendes. Eu permiti, deixa eu só concluir. Eu devolvo para o senhor. Claro. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, aqui na entrevista ontem, ele disse, inclusive, que o ministro Gilmar Mendes teria dito que isso da mudança de foro é um absurdo, porque é um casuísmo, e deu até uma frase, vocês vão criar 20 moros na primeira instância. O senhor estava nessa reunião. Então, não é que o senhor vazou a reunião, não. O presidente do PL contou isso aqui ontem. Isso aqui foi ontem, está gravado, é oficial. Então, só para dizer que somos nós que estamos dizendo. Foi o presidente do partido do senhor que disse isso sobre a mudança de foro. Só para deixar tudo direitinho aqui. Pode falar, por favor. Rapaz, olha a raiva e o ódio de quem está vendo uma possível anistia de Bolsonaro. Eles estão há quase 3 anos montando a narrativa de que Bolsonaro é responsável pelo tal golpe de Taubaté. Mas agora, com a possível anistia, eles estão vendo tudo isso indo por água abaixo. E agora, vamos ver o senador lavando a alma de muitos brasileiros que não aguentam mais essa Globo lixo e seus militontos. Bom, dizer primeiro que é a sua opinião, a minha é outra opinião. Eu estava falando sobre anistia, não estava falando sobre foro. Já que você está falando sobre foro, eu reitero o que disse. O foro foi mudado por conveniência do tribunal para permitir, isso é a minha opinião, para permitir justamente a retirada do presidente da República, que é a maior liderança de direita do país, do jogo eleitoral. Isso é a minha opinião. Você tem a sua, eu tenho a minha. Tá? Isso foi feito de forma casuística, aliás, contra uma decisão de menos de 5 anos atrás, com o acordo puxado pelo atual presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Barroso. E essa situação só se concretizou agora em abril de 25. Né? Aliás, o julgamento foi feito de trás para frente, que o julgamento estava acontecendo, né, por uma questão questão conexa, porque tinha alguém com foro nesse processo. Para justificar o processo, só conseguiram terminar em 25. Então, na verdade, o presidente estava sendo julgado de forma irregular. Agora que eles conseguiram normalizar o processo. Quanto à questão da conversa, André, quem me pediu reserva não foi o presidente Valdemar. Ele tem todo o direito de falar o que quiser. Ele é independente. Eu estava numa conversa e quem me chamou para conversar me pediu reserva. Eu mantenho a minha palavra e me reservo o direito de só falar a respeito do tema, se quem pediu a reserva da conversa abrir mão dessa situação. Claro, claro. A opinião do senhor, claro, mas uma coisa é a opinião, outra coisa são os fatos, né? O senhor falou antes de julgamento em primeira instância, só por isso que eu falei que é a sua opinião. Essa é a opinião do senhor, está tudo certo. Ok. Então não diga essa é a opinião do senhor, está tudo certo, senador. Não mas porque houve a mudança do foro privilegiado, o senhor sabe muito bem disso, o senhor acompanha eu não sei muito ali bem, no Supremo em 2023. Olha, isso é um vício de quem está entrevistando. A gente pode resgatar. Está falando e já está colocando qual é a minha opinião. A minha opinião é outra, diferente da sua. Eu não sei muito bem, não. O que eu sei muito bem foi o que eu disse. E o que eu disse eu assumo. Eu estou falando o que eu estou assumindo aqui, publicamente. E o que a senhora fala, a senhora assume também. A senhora não pode botar a palavra na minha boca, por favor. Eu não sei muito bem, não. O que eu sei muito bem, eu disse à senhora.
o senador simplesmente colocou a Mili tonta no seu lugar e ainda deu uma aula totalmente de graça de como o jornalismo deveria ser. E rapidinho ela já mudou o tom e deve ter lembrado que ela deveria fazer o papel de uma jornalista e não de uma Mili tonta. Coisa que eu duvido que ela saiba o que é. A Globo Lixo virou uma emissora que dá opiniões políticas polarizadas, ao invés de uma emissora que dá a notícia como ela é. É só você começar a notar que toda vez que vai um entrevistado de direita, eles fazem perguntas tendenciosas e ficam todo revoltadinhos. Mas quando o entrevistado é de esquerda, o clima é totalmente diferente. Agora, eu acho muito engraçado, para não dizer revoltante, como ela fica toda revoltadinha com a pauta da anistia, parecendo um pitbull raivado espumando de ódio, e ao mesmo tempo ficar caladinha com a vaza-toga, porque ela não mostra toda essa revolta diante de todas as atrocidades que Moraes fez e faz até hoje e que seu ex-assessor está mostrando para o mundo, como por exemplo o gabinete do ódio, digo, do amor, e que democraticamente perseguiu e censurou opositores. Pois é, a revolta deles é seletiva. Não adianta ficar revoltada, a esquerda está cada vez mais enfraquecida. Agora, sinceramente, essa Globo Lixo está merecendo uma Magnitsky.